Você já conhece o aplicativo da UniCesumar? Acesse agora mesmo e fique por dentro de todas as suas funcionalidades exclusivas. Olá, meus queridos alunos da UniCesumar, do Ensino à Distância. Eu sou o professor Lindolfo e estou aqui hoje para gravar para vocês e para registrar um projeto de ensino que eu considero bem interessante. Eu sou o mediador do curso de Gestão Pública e decidi trabalhar aí um tema que vem sendo debatido na sociedade nos últimos anos, que é o tema das políticas públicas. Eu vou falar com vocês, vou construir com vocês aí junto um conhecimento necessário para que vocês consigam avaliar as políticas públicas. Porque é de conhecimento de todos que a sociedade necessita da informação em diversas áreas, então é bom que nós saibamos como lidar com isso. Vou me apresentar primeiro, tá? O meu nome é Lindolfo Júnior, eu sou formado em Administração Mercadológica pela Faculdade de Maringá e pós-graduado em Gestão Industrial e Logística pela também Faculdade de Maringá, né? Instituto Paranaense de Ensino. Sou tutor mediador de Gestão Pública desde 2015, né? E atualmente estou aí no processo de começar o mestrado em Educação. Qual é o objetivo desse projeto? Por que nós vamos tratar da avaliação de políticas públicas? Bom, um dos motivos é o efeito dela na sociedade, outro motivo seria os recursos, né? Então vamos lá. Capacitar de forma direta o acadêmico para compreender os detalhes técnicos que cercam a formulação, a implementação e avaliação de uma política pública. Então nós vamos entender o processo todo para facilitar a avaliação. Quais são os objetivos meus com esse projeto e o objetivo de você como aluno ao entrar nesse projeto? Analisar a estruturação da formulação das políticas públicas, apresentar as formas de avaliação e também a formação de uma visão crítica. O importante é isso, é formar em vocês, né, instigar em vocês essa formação da visão crítica para a avaliação dessas políticas. E vamos apresentar também, para fomentar esse processo, quais são os instrumentos, né? Eu construí esse projeto em 3 aulas, em 3 momentos. O primeiro deles, eu vou trazer para vocês o conteúdo, o que é uma política pública, né? O que é um Estado, né? Qual é a diferença entre Estado na percepção popular e no conceito, né? E vou também mostrar um pouquinho do que é uma política pública, né? De forma um pouco mais técnica, mas ainda contextualizando. A segunda aula, o segundo momento, vai ser aí a avaliação. Eu vou demonstrar as ferramentas necessárias, né? E, por fim, já que nós já vamos ter passado pelo conhecimento do que é uma política pública e de como avaliá-la, nós vamos formalizar ali um senso crítico para entender se as políticas que você tem acesso, que você conhece, se elas são efetivas, se elas causam impacto na sociedade. Nesse primeiro momento, então, faremos aí uma introdução sobre os objetivos de estudo, o conceito de Estado, o papel do Estado, né? Por que criar uma política pública, que é uma pergunta que a sociedade deve se fazer também, até para avaliar se aquela política pública tem necessidade. Quais são os tipos mais comuns e o importante para que nós compreendamos aí a análise de uma política pública vai ser o ciclo, né, que é o ciclo da construção das políticas públicas. E teremos aí um vídeo bem interessante para ajudar a conceituar. Então, o que nós vamos fazer? A introdução e os objetivos desse estudo. Nós vamos avaliar o cenário que originou uma política pública, por exemplo, na saúde, vamos pensar em gestantes. Existe muito problema da gestante não ter um acompanhamento, se o bebê está bem, se a mãe está bem. Isso aí leva o governante, leva o seu gestor público a desenvolver uma política pública. Nós vamos verificar isso, esse cenário que ele usou para iniciar uma política pública. Qual a estruturação, a agenda, os indicadores, eles precisam de informação para entender se existe mesmo um problema. Qual é o número de gestantes que enfrentam problema na gestação? A gente precisa desse número para justificar uma política. Né? A capacidade para permitir, fornecer um parecer, ainda que geral, para a sua efetividade. Então você, baseado nessas informações,
vai se tornar aí, vai se sentir capaz de fornecer uma avaliação além do senso comum, né? Uma avaliação mais crítica. E sobre a efetividade, o impacto social e a adequação, né? A adequação dos recursos necessários a essa política pública. Eu vou apresentar agora o conceito breve de Estado para entendermos porque é do Estado que se originam as políticas públicas. Coloco aqui para vocês que a maioria das pessoas comuns por aí dizem que Estado é o Estado de São Paulo. Eu estou aqui falando para vocês de Maringá, que fica no Estado do Paraná. Mas, na verdade, quando a gente fala Estado do Paraná, nós queremos dizer a federação, né? Então, vamos além disso. O Estado, como aqui, ó, segundo nossa professora daqui da Sesumar, a professora Andréa Boechat e o professor Alves, né? O Estado é uma instituição social e juridicamente organizada que ocupa um território e é regido pela Constituição. Então, é desse Estado, é dessa instituição política que vão se originar as políticas públicas. Não ignorando aí a participação da sociedade, mas vem do poder público, do Estado, a formalização, a implementação da política, né? Governo, a gente fala assim, mas não é o governo que faz a política pública? Sim, o governo ele tem as propostas. O governo é o governo Temer. É o Michel Temer, que hoje é o nosso presidente, e a sua equipe política. Ela vai mudar algumas políticas, criar novas políticas. Então, ao gosto desse grupo de pessoas, né, desse grupo de gestores, é que são feitas as propostas. Então, se entrar um novo governo, pode ser que surjam novas propostas, dependendo do seu posicionamento, né? Qual é o papel do Estado, né? O Estado ele vai agir onde temos que pensar assim, o comércio, a prestação de serviços, a venda de produtos, ela chega até certo ponto na sociedade. Não vai além no sentido de não oferecer todos os produtos que a sociedade necessita, porque às vezes não dá lucro, porque às vezes não é interessante, é muito trabalhoso, não é a visão de mercado. Então, o Estado ele deve atender, né, essas lacunas deixadas pelo setor privado. É aí que entram as políticas. E o papel do Estado nesse sentido é nas suas três funções, como eu listei aqui para vocês, ainda, né, cotando nossa professora, a função alocativa que o Estado tem. Ele provê bens e serviços que a iniciativa privada não é capaz de ofertar ou também não consegue ofertar de forma adequada, né? Pensamos, por exemplo, na saúde. Se somente o setor privado, os planos de saúde estivessem no mercado, se não existisse o SUS, por exemplo, que é uma das maiores políticas públicas de saúde do mundo, tá? É referência. Se não existisse, toda a sociedade conseguiria, né, utilizar o serviço de saúde? Será que seria assim que funcionaria? É difícil, né? Porque existem especialidades médicas, exames que têm um valor extremamente alto para a maioria das pessoas. Temos a função distributiva, né, do Estado, que é referente à distribuição de renda, às ações de transferência, né, os tributos. O governo ele taxa por alguns serviços, né? Quando você compra um produto, existe ali um imposto, etc. Quando o governo taxa, em alguns momentos, ele está retirando ali o recurso e transferindo para outros projetos, né? Quem paga pelo serviço, pelo tributo, dá ao governo essa renda e o governo redistribui como os seus programas forem dizendo, né? E a função estabilizadora é mais relativa à intervenção que o Estado faz na economia. O Estado ele pode intervir na economia de diversas formas, mudando taxa Selic, como tem feito ultimamente, e nisso aí ele vai regulando a atividade econômica. Então essas são as três funções do Estado. Entendemos aí que baseado nas três funções vão surgir diferentes políticas públicas, tá bom? Vamos definir então o que é uma política pública. Em essência todos vocês sabem, porque vocês conhecem os nomes de algumas. Temos o SUS, temos o Bolsa Família, temos o Minha Casa Minha Vida, temos programas e políticas do governo variadas. Mas o que em essência é uma política pública? Se a gente pensar, né, se nós pensarmos que o Estado ele deve promover o bem-estar da população, a gente compreende o porquê que precisamos criar políticas públicas. É a forma que o governo encontra, né, de agir de forma mais coerente
para alcançar o bem-estar nas diversas áreas da sociedade. Então, vamos chegar à conclusão de que políticas públicas são pacotes de ações, né, direcionadas e desenvolvidas pelo governo com o objetivo específico, né, cada política tem um objetivo específico, né, e esse objetivo também é de solucionar algum problema, seja na saúde, na educação ou, né, incrementar a renda da população, retirar a população da camada mais extrema, ali, de extrema pobreza, por exemplo. Agora, então, vou apresentar a vocês aí um vídeo que vai dizer melhor aí uma definição bacana sobre políticas públicas, ok, pessoal? O Brasil tem 16 milhões de empresas se nós contarmos com as empresas de prestação de serviço, mas apenas 20 mil empresas exportam. Em 16 milhões de empresas, somente 20 mil exportam. E o que é mais interessante ainda é que dessas 20 mil, apenas 100 empresas significam 2/3 das exportações. Isso mostra que as empresas ainda têm pouco contato com a exportação, tirando as grandes empresas de commodities. E a Apex tem esta missão de tocar as empresas médias, de capacitar essas empresas e de abrir o mercado mundial para essas empresas que possam e queiram exportar. Nós fazemos de 3 maneiras. A primeira maneira é capacitando essas empresas através de acordos que temos com a Fundação Dom Cabral e com universidades federais, para capacitar essas empresas, tanto administrativamente quanto na parte de qualidade do produto. Num segundo momento, nós ativamos esses produtos e essas empresas através de eventos mundiais. Nós temos, por exemplo, 3 eventos por dia no mundo todo. A Apex tem mais de 1000 eventos no ano, onde ela coloca uma empresa já capacitada para estar em contato com potenciais compradores. E da terceira maneira, é quando a empresa já está num tamanho grande, razoável, que queira se internacionalizar, ou abrindo uma filial fora do Brasil, ou uma unidade produtiva, e a Apex pode ajudar as empresas através dos 9 escritórios que nós temos no mundo todo, que foram feitos e estão lá para apoiar as empresas brasileiras que queiram se internacionalizar. Bom, pessoal, espero então que com esse vídeo vocês tenham uma base maior aí do que é uma política pública, o que são as políticas públicas, e com isso a gente construa aí um conhecimento focado na avaliação. Conhecendo o que é a política, como ela é formada, temos aí uma facilidade em compreender quais são os desvios, onde está o erro, né? Então vamos dar aí, eu vou dar a vocês aí alguns exemplos de políticas públicas. As distributivas, elas são sobre o quê? Elas são políticas que fazem, por exemplo, gratuidade de taxas a alguns grupos, né? Todo concurso público ali tem um rol de opções que alguns grupos podem aderir para não pagar pela taxa do concurso, por exemplo. É uma distributiva. Incentivos fiscais. Temos as políticas redistributivas, né? O sistema tributário, que ele tributa uma pessoa e aplica o recurso em outra, né? Temos as políticas regulatórias, como, por exemplo, as leis de trânsito, por exemplo, a lei que te obriga a usar capacete quando está andando de motocicleta, né? A proibição de fumar em certos lugares. São políticas regulatórias, são políticas que visam a regular o comportamento social, buscando aí um comportamento mais aceitável no geral. As políticas na área da saúde, temos aí como uma grande política, a saúde da família, né? Na tua região provavelmente tem, aqui em Maringá eu sei que tem, os médicos que vão na casa das pessoas, né? As políticas para a educação, o ProUni é uma ótima política para a educação, permite acesso ao ensino superior privado, né, das pessoas que têm uma renda um pouco menor, que não conseguem pagar por uma faculdade. Temos o programa Brasil Alfabetizado, muito importante, né? Temos que eliminar os analfabetos, né? A presença dos analfabetos. Temos que dar conhecimento a eles. O conhecimento ele é libertador. As políticas sociais que são um pouco mais facilmente vistas por aí, né? O Bolsa Família, o PIS/PASEP, né? Que você tem acesso aí uma vez por ano, né? Um valor bem bacana uma vez por ano, são políticas de distribuição de renda, tá? Agora, rapidamente, vamos ver como é que é o ciclo da política pública, né? A política pública ela não começa e termina, ela sempre está em ciclo. O ideal é que ela não termine, na verdade,
Bom, se bem que se a política terminar, devido a ela eliminar o problema a qual ela estava proposta, eliminar seria ótimo. Então nós começamos aqui, ó, a identificação do problema. O que nós vamos tratar com essa política? Baseado na identificação do problema, aqui nesse meio tempo, aqui, ó, entre a identificação e a inclusão na agenda, nós vamos ter aí a busca pelos indicadores que vão apresentar as soluções possíveis. Então a gente faz uma agenda com isso e os políticos, os atores, não só os políticos como a sociedade, todos os interessados nesse processo vão debater quais são os indicadores corretos para formar o cenário, né? Agora nós temos, no momento seguinte da agenda, a formulação das propostas. Baseado nos indicadores, baseado nas opiniões, no conhecimento técnico do corpo técnico, que também é um ator importante, você formaliza, né, se formalizam as opções. Como é que a gente pode resolver o problema ali das grávidas, né, dos bebês ali que estão sendo gerados? Quais são as opções que nós temos? Qual é a opção melhor? Faremos então a decisão por qual opção tomar e planejaremos então a execução. Como é que vamos precisar de tanto de recursos, o recurso material, recurso humano, vamos aplicar isso em quais locais, tudo isso é decidido porque daí na próxima etapa temos a implementação, tá? E não esquecemos que durante todo esse processo temos o monitoramento, tá, pessoal? O ciclo das políticas públicas ele trata das externalidades. Eu vou passar rapidamente por isso, mas é um conceito que é tranquilo. A externalidade negativa. Pensa assim, que toda atividade econômica tem um efeito, né? A atividade de venda e produtos e serviços, ela afeta as pessoas. E isso gera algumas externalidades negativas, como por exemplo, todos nós queremos comprar ali calças jeans, né? A calça do professor azul, bem bonita. Mas e para a calça ficar dessa cor? Existem processos químicos. A empresa que faz essa calça, ela está despejando químico direto nos rios ali da região? Se ela faz isso, ela está poluindo os rios. Isso é uma externalidade negativa. Então vamos lá, ó. A fábrica de jeans que ela pode lançar, né? Eu deixei aqui alguns exemplos para vocês. O lixo gerado na venda de produtos tóxicos. Pensa na agricultura. Existem programas, né? Existe uma política para isso, né? O agricultor tem que lavar ali as embalagens antes de descartar. Tem todo um processo. O famoso caso das sacolas plásticas, né? Todo mundo vai no mercado todo dia, sempre com uma sacolinha plástica. Ela vai para o lixo, mas ela demora para ser degradada, né? Então, é uma externalidade negativa. Temos aí o caso da Cracolândia, em São Paulo, que o governo fez uma ação ali. É um local de consumo de drogas, é complicadíssimo. E o governo fez uma ação ali não muito, aos olhos de boa parte da população, não muito coerente, um pouco truculenta, né? É uma externalidade negativa. E vamos montar aí um processo. Temos as externalidades negativas, que são os motivos de você buscar uma política pública. E quem vai buscar a política pública? Quem se envolve com isso? Eu, você, os políticos, somos chamados de atores. Não é o Gianecchini da novela. O Gianecchini da novela é um cara bem apessoado, mas ele é um ator de novela. Os atores das políticas públicas somos nós, né? Somos funcionários concursados, que a gente chama, trata eles como o corpo técnico, o pessoal que dá a informação para nós. Temos os políticos eleitos, que são aqueles que vão, através do seu corpo técnico, formalizar a política pública, mas, em geral, aí, englobando todo mundo, temos a sociedade civil. Eu, você tem uma necessidade na sua região, no seu bairro, é questão de violência, de drogas, é questão de esporte para a juventude, você apresenta esse problema, você, junto com os outros atores, vai formalizar a política pública. E os passos, então, para construção, como nós vimos ali naquela imagem anterior, você vai formalizar a agenda baseado nas informações que você tem do problema que você quer tratar. Você vai formular a lista de alternativas, os seus indicadores, junto com o corpo técnico, você e os políticos vão entender quais são as formas de tratar. Parte para a implementação e não se esquece de que o motivo do nosso projeto é esse, a avaliação. Essa avaliação ela pode acontecer no processo inteiro, no ciclo inteiro. Mas ela tem um momento mais específico, que é, após a implementação, você vai verificar se está acontecendo um efeito positivo, a política está realmente agindo no problema proposto.
vamos descrever cada uma mais minuciosamente, mas já conversamos sobre isso. A formação da agenda, né? É a deliberação, é onde você senta na mesa ali com o pessoal para dialogar sobre o que o indicador que você está usando, ou o sistema de indicadores que você está usando, está indicando que cenário, como é que é o problema que você está tratando, o quão grande é esse problema. E nessa etapa, é uma etapa prolongada, tem muita discussão política nessa etapa, né? Afinal de contas, ela vai ditar quais são os próximos passos, né? Então, baseado no que você deliberou no primeiro momento, você vai formular as alternativas. Com certeza, visões políticas diferentes, formações de pessoas diferentes vão apontar soluções distintas. É sempre válido, porque se surgir apenas uma solução, corre o risco dela não ser a solução ideal, né? A implementação, então, é o momento onde você tem a decisão de qual alternativa você vai utilizar. Você vai usar essa alternativa para construir ali o processo de implementação. Se é da saúde, vai ser feito nas unidades básicas, mas é da saúde, só que necessita de uma tecnologia específica, vai ser feito em locais de exames médicos. E agora o foco que é a avaliação, né? Essa avaliação é uma etapa importante, apesar das políticas públicas seguirem todos esses passos, ter uma construção correta, né, frequentemente elas vão passar por avaliação. O governo busca reduzir os recursos que ele repassa, otimizar esses recursos, tanto nós estamos falando de monetário, de pessoas, de equipamentos, então é nessa etapa onde se revê isso. Você vai ver também se a política pública que você ajudou a construir, se ela é efetiva, se ela causa impacto na sociedade. Então, vendo normalmente aí como é a estrutura, identificação de problema, inclusão na agenda, a busca pelas alternativas, vamos tomar a decisão de qual alternativa usar, planejaremos a execução e, por fim, faremos a implementação da política. Após a implementação da política, começa-se um processo de restart, né? Você vai avaliar essa política pública, de repente vai propor uma mudança no problema, ok? E vai continuando os passos sempre, para que a política pública esteja sempre ajustada. Nós temos ainda que considerar que, embora não seja comum, uma política pública pode deixar de existir? Pode sim. Se ela for integrada a outra política vigente, se ela for incorporada a outra política, o governo decide que é otimizado. Ele já faz um trabalho com mulheres na área da saúde. Por que não integrar esse trabalho com as mulheres ao trabalho das gestantes? Porque provavelmente os profissionais não necessariamente são os mesmos, mas eles trabalham ali em conjunto. Então você otimiza tempo, recurso, tratando duas políticas públicas que se relacionam de certa forma, de forma distinta, você vai usar 2 vezes o recurso em alguns casos. As mudanças de governo, né? Nós sabemos aí que com o governo Lula teve algumas mudanças nas políticas sociais no sentido de distribuição de renda, ele reformulou, ele melhorou ali a questão do Bolsa Família, que integrou outras políticas. Então o novo governo pode vir não para extinguir uma política, mas para integrá-la a outras. Seria interessante se acontecesse isso, o desaparecimento do motivador, né? Se o problema que a política pública trata deixasse de existir. Então, a partir desse momento, ela não precisa mais acontecer. Vamos encerrá-la. A mudança extrema nos fatores. Se o problema que a política pública está proposto a tratar, o objetivo dela, muda muito, pode ser que a alternativa utilizada não sirva mais. Então, aí precisamos pensar se é viável manter a política ou se é necessária uma construção de uma nova. Então, o nosso objetivo, por que nós estamos nesse tema? É entender, né, a política pública, mas no ponto de vista não só do cidadão, mas também do beneficiário, da administração pública. Você talvez não seja aí do curso de gestão pública, talvez seja de gestão, tem que enxergar a política pública de uma visão macro, não só como o cidadão que se beneficia, também como o cidadão que se beneficia, como o cidadão que vai ajudar a fiscalizar a política pública, né? Como faremos? A gente vai compreender agora, nas próximas aulas, o uso dos indicadores, né? A base das políticas públicas, né? A gente faz uma construção de conhecimento que vai ser fomentada pelos vídeos 2 e 3.
É isso aí, pessoal. Nós vamos encerrando esse vídeo. Lembrando que para você construir o conhecimento necessário da avaliação pública com uma visão crítica melhor, você deve assistir os vídeos 2 e 3, ok? Aqui quem vos fala é o professor Lindolfo. Te vejo no próximo vídeo.